Olá pessoal, aqui quem fala é Ricardo Guerra, do canal Ricardo Guerra. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você gostar desse conteúdo, deixe seu like, seu joinha, compartilhe esse vídeo com a sua rede de amigos e também ative o sininho para que você receba notificação sempre que tivermos conteúdo novo por aqui. Nosso assunto hoje é de utilidade pública, né? Vamos tratar desse tema das transfusões de sangue, que envolve polêmicas, né? Muitas vezes envolvendo as testemunhas de Jeová na mídia, principalmente quando envolve crianças. Graças a Deus, mais recentemente, sempre que há casos de transfusão de sangue ou necessidade de transfusão de sangue em filhos de testemunhas de Jeová menores, crianças, as equipes médicas têm entrado na justiça e têm ganhado muitas causas, né? Talvez a maioria ou todas. E isso é motivo de alegria, né? Porque deixar uma criança morrer por causa de uma transfusão de sangue é algo que realmente se assemelha aos sacrifícios praticados pelos antigos adoradores de deuses falsos, como Baal, Moloque, entre outros. Mas vamos lá, vamos entrar no nosso assunto aqui. Hoje eu queria fazer uma retrospectiva, né? Quem conhece esse assunto sabe que já na década de 20 a 50, as testemunhas de Jeová proibiam, podemos usar esse termo, né? Proibiam as vacinas, porque a gente sabe que a palavra da liderança dos testemunhas de Jeová é lei para eles, né? E eles diziam realmente nas suas publicações que era errado tomar vacina da década de 20 até 50. E em seguida, até por volta da década de 80, eles proibiram também os transplantes de órgãos. Isso é bem interessante, né? Porque muitas pessoas não sabem disso, mas as testemunhas de Jeová ensinavam lá nas décadas de 60, 70, até meados da década de 80, que as transfusões de sangue eram canibalismo, né? Então, transfusão de sangue não, os transplantes de órgão eram canibalismo. Então, por isso eles eram desincentivados a fazerem os transplantes de órgão. E, naturalmente, isso afetou de maneira muito negativa a vida de muitas pessoas, ok? Quem quiser documentos sobre isso, fala comigo, deixa um comentário aí que eu posso mandar esses documentos, ok? Mas vamos falar especificamente desse tema das transfusões sanguíneas. Quem conhece o assunto também sabe que as testemunhas de Jeová, na verdade, elas não abstêm totalmente do sangue, né? O corpo governante das testemunhas de Jeová hoje libera elas para aceitarem frações de sangue. E só que isso nem sempre foi assim, e é essa inconsistência que nós vamos mostrar aqui nesse vídeo. Por exemplo, vamos começar com essa revista que você está vendo aí na tela do seu computador, do seu smartphone. Temos aí uma pergunta dos leitores, né, na Sentinela de 59, W59, né, 1/2, página 95. Então aí tem esta pergunta, né? Devemos considerar a injeção de soros, tais como as antioxinas contra a difteria e as frações de sangue, tais como gama-globulina, na corrente sanguínea, com o fim de aumentar a resistência às doenças por meio de anticorpos, na mesma base como beber sangue ou tomar sangue ou plasma de sangue por meio de transfusões? NP Estados Unidos. Então note que a pergunta é se era possível tomar essas injeções, né, ou as frações de sangue, ou se isso deveria ser encarado como uma proibição semelhante às relacionadas a transfusões e a comer sangue, segundo a Sentinela. Então vamos ver o que foi dito aqui. Então eles começam com um enfático não. Não parece ser necessário classificar as duas coisas na mesma categoria. Agora note isso aqui, ó, embora tenhamos feito isso no passado. Então, algumas publicações mais antigas, não vai dar tempo de ver tudo aqui, mas já haviam proibidos, né? Tanto as frações como esse tipo de injeção era algo que a Sentinela proibia no passado. E naturalmente isso causa dano à vida, né? Porque as pessoas entendem aquilo que sua liderança coloca nessas publicações como lei. Então, uma vez que eles dizem que é errado,
pessoal se abstém e, obviamente, poderia ter um tratamento médico, né, relacionado a isso, e naquela época não podia ter. E agora foi liberado, né? Eu vou continuar aqui. Cada vez que se menciona a proibição do sangue nas Escrituras, é em relação com tomá-lo como alimento. É como nutrição que nos interessa a sua proibição. Isso aqui foi um tiro no pé, né? Porque hoje o corpo governante sabe que isso não é verdade. Mas é interessante, né, nós termos essa fala aqui, porque aqui a sentinela diz que o único uso que interessa do sangue na Bíblia, ou segundo o que a Bíblia diz, é em relação a tomá-lo como alimento e como nutrição. Isso é o que interessa, né? Essa proibição é que interessa segundo essa sentinela. Só que isso vai mudar, porque eles vão entender que tomar sangue ou transfundir o sangue não é o mesmo que comer sangue. Tanto que, isso é a falácia da falsa comparação, né? Por exemplo, tem aquela ilustração lá de que se o médico falar para você que você não pode tomar álcool, você não vai colocar na veia. Bom, não é a mesma coisa, gente. Quando uma pessoa ela toma álcool, realmente o álcool vai direto para a corrente sanguínea. Mas isso não acontece com o sangue. Quando uma pessoa come comida, o corpo absorve os nutrientes e boa parte desse alimento é descartado como fezes, né? Então, da mesma forma, se uma pessoa estiver com fome e estiver morrendo de fome, e se um médico vier e colocar sangue na veia dessa pessoa, essa pessoa vai morrer de fome. O sangue que foi colocado na veia não vai matar a fome dessa pessoa. E da mesma forma, se a pessoa precisar de sangue, precisar de uma transfusão, e alguém vir e colocar sangue, der 1 litro de sangue na boca da pessoa por via oral, isso não vai resolver o problema. A pessoa vai morrer do mesmo jeito, né? Por hemorragia ou qualquer outra causa relacionada à necessidade das transfusões de sangue. Então, isso aqui foi um tiro no pé. Isso vai ficar claro na próxima citação, porque eles vão mudar essa terminologia, né? Que eles falam sobre alimento, sangue como alimento e nutrição através do sangue, ok? Então, aqui eles vão continuar falando, né, da proibição que Deus deu lá em Gênesis capítulo 9, né, relacionada a derramar o sangue, depois Levítico 3:17, Atos 15, 28 e 29, que possivelmente, se o vídeo não ficar muito longo, nós vamos analisar esse texto brevemente no final dessa nossa análise. Mas por hora basta dizer que aqui as frações sanguíneas, elas foram liberadas, né? Então o corpo governante aqui, ele libera as frações de sangue. Está liberado, então as testemunhas de Jeová podiam aceitar. Eles falam que é consciência, mas não é consciência, né? Porque quem define se eles podem ou não é o corpo governante. Inclusive, se amanhã ou depois o corpo governante falasse, não, as transfusões do sangue total está liberada, as testemunhas de Jeová não vão hesitar em aceitar o sangue, ok? Porque a palavra do corpo governante é a lei, como nós já sabemos. Bom, vamos pegar aqui essa outra revista, a Sentinela, a W de 62, 15/3, página 169 a 175. Vamos direto a esse parágrafo 16, porque ele elucida esse assunto, né? Depois de falar aqui sobre alguns procedimentos dos parágrafos anteriores, sobre transfusões sanguíneas, etc., o texto continua. Parágrafo 16. É violada a lei de Deus em tais usos medicinais do sangue? É errado suster a vida mediante infusões de sangue, plasma, glóbulos vermelhos ou várias frações de sangue? Sim, é um enfático sim a resposta, mas vamos dar uma parada aqui para a gente entender algumas coisas. Primeiro, note que a terminologia agora foi mudada, né? Obviamente, o corpo governante percebeu que transfundir o sangue não é o mesmo que comer sangue. Então agora eles começam a usar esse termo, né? Suster a vida mediante as infusões de sangue. Daí para frente a sentinela sempre vai usar esse termo, né? Sustentar a vida através do sangue ou coisa do tipo. E é interessante notar também que aqui falou sobre as várias frações, né? Além de falar do sangue total, do plasma, dos glóbulos vermelhos, nós notamos aqui também as frações. E aqui diz que sim, que é violação da lei de Deus, né? Aceitar essas frações. Nós vimos que lá na Sentinela de 59 não era violar a lei de Deus, né? E lá foi liberada as frações, e aqui elas estão novamente proibidas. Então aqui diz até que a lei, continuando, né? A lei
aqui falou fique, mas esse fique está errado, é um erro de português. A lei que Deus deu a Noé e que se aplica a todos os seus descendentes torna pecado qualquer pessoa comer sangue, isto é, usar o sangue de outra criatura para alimentar ou suster a vida. Novamente eles usam esse termo suster a vida para poder desviar o foco, né, dessa questão de que comer sangue não é o mesmo que transfundir, ou transfundir não é o mesmo que comer o sangue, ok? E aí eles fazem uma citação aqui de Tertuliano na sua apologética, né? Novamente cita Levítico 3,17, mas nos interessa aqui o fato de que o corpo governante agora ele proibiu as frações de sangue aqui em 1962, né? Lá em 59 estava liberado, e na verdade, desde o início da década de 50, na verdade já na década de 40, né, quando eles começam a falar desse assunto, eles então começam a ficar nesse vai e vem, né? Uma hora está liberado as frações de sangue, outra hora está proibido, uma hora está liberado, outra hora está proibido, e assim por diante. E hoje está liberado. Então o Testemunho de Jeová que quiser transfundir aí frações de sangue, né, estão liberados hoje, não sendo os componentes primários, segundo o que eles dizem, né? Inclusive eu vou até ler um trecho dessa publicação mais recente aqui, né? O livro Mantenha-se no Amor de Deus, aqui no apêndice, né? Frações de sangue, procedimentos cirúrgicos. Vamos ler aqui um trecho, porque tem algumas coisas bem interessantes para a gente tratar aqui também, para a gente continuar vendo as inconsistências, ok? Então aqui diz o seguinte: frações de sangue são derivadas dos 4 componentes primários do sangue: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Então isso aqui é proibido. Se a gente vier aqui um pouco mais embaixo, tem essa gravura aqui, sangue total, inaceitável, né? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Cabe ao cristão decidir. Cabe se o corpo governante permitir, como nós já vimos, né? Lá em 59 o corpo governante disse que era errado. Em 62 o corpo governante disse que era correto, e ele ficou nesse vai e vem, não dá tempo de ver todas as publicações, mas eles falaram isso várias vezes, e aí eles dizem agora que frações de glóbulos vermelhos são liberadas, frações dos glóbulos brancos, frações das plaquetas e frações do plasma. Então o cristão vai decidir, porque o corpo governante não é a consciência dele que decide isso, né? É o corpo governante que decide se eles podem ou não decidir. E aí continua aqui falando sobre, por exemplo, os glóbulos vermelhos contêm uma proteína chamada hemoglobina. Produtos que contêm hemoglobina humana ou animal são usados para tratar pacientes com anemia aguda ou com grande perda de sangue. E aí tem uma informação bem interessante aqui. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, porque você vai ver uma grande inconsistência aqui claramente. Olha só, o plasma, que é 90% água, transporta dezenas de hormônios, sais inorgânicos, enzimas e nutrientes, incluindo minerais e açúcar. Então, bom, note que o plasma, então, 90% dele é água. E lembre-se que o plasma está proibido pelo corpo governante, né? Mas o fato é que todas essas proteínas, esses sais, essas enzimas, tudo isso o corpo governante ele libera de forma separada. Você pode aceitar qualquer um deles de forma separada, mas você não pode aceitar o plasma. Agora, o curioso é que 90% do plasma é água, e apenas 10%, na verdade isso varia, né? Algumas publicações da Torre de Vigia já falou sobre 92%, 93% de água. E você não pode aceitar o plasma. Isso significa, é a mesma coisa de falar assim, você vai no médico, o médico fala, você não pode comer cachorro quente, mas pode comer salsicha, separado pode, junto não. Pode comer a batata, pode comer o molho, pode comer o pão, mas não pode comer tudo junto, né? Então isso é um absurdo, né? Uma tolice, na verdade. É uma falta de informação e ignorância extrema. Porque se 90% do plasma é água e todos os outros componentes são liberados de forma separada, logo você poderia também aceitar o plasma sem problema nenhum, né? E ele continua falando sobre alguns usos, né, dessas proteínas de forma medicinal. Esse parágrafo seguinte vai falar que o cristão ele tem que decidir, né, por si mesmo, se ele aceita ou se não. Não vou ler tudo porque não dá tempo, mas você pode ler depois, né? E nós podemos até discutir isso aqui nos comentários, se você achar por bem, ok? Mas o fato é que é uma grande inconsistência. Eu até coloquei aqui uma imagem, eu procurei aqui na internet. Infelizmente essa imagem ela está em inglês aqui, mas apareceu na Despertai de
outubro, né? 15 de outubro de 1990, acho que é isso mesmo. E aqui tem uma ilustração, né, sobre esses componentes, o plasma. Note que o plasma ele abrange 55% do sangue, sendo que aqui diz que 92%, por isso que eu falei que há algumas divergências, né? 92% é água e os demais são proteínas, né, complexas, sucos e assim por diante. Aqui também fala sobre as plaquetas, que seria 0,17%, os glóbulos brancos, que falou 0,01%, mas na verdade é 1%. Isso aqui é uma imagem da Despertar, ok? E as células vermelhas seriam 45%. Então, note que inconsistência. 55% do sangue é plasma. 92% do plasma é água. Você pode aceitar todas as partes do plasma, mas não pode aceitar o plasma completo. Então, há uma grande inconsistência nisso, né? Claramente, isso aqui não pode estar correto, né? Isso é algo que só pode ser coisa da cabeça de gente que não tem o que fazer, não tem o que pensar mesmo, né? Porque é algo totalmente incoerente, né? E eu trouxe aqui também, eu vi alguém falando recentemente aí que quando uma pessoa ela recebe o sangue, uma testemunha de Jeová, ela é analisada para ver se ela vai ser desassociada ou se não, mas o fato é, eu estou aqui com o livro dos anciãos, né, o Pastoreio e o Rebanho de Deus. Isso aqui é a edição mais antiga, 2010, e tem também a versão de 2015, que foi uma revisão desse aqui, mas eu estou com a mais recente também aqui de 2019. Então note que transfusão de sangue não aparece no tópico relacionado à desassociação. Olha só, se você notar, que você vai ver que transfusão de sangue aparece no tópico relacionado à dissociação. Isso tem um motivo. Eu vou tentar explicar isso para vocês rapidamente, para nós encerrarmos esse vídeo aqui, porque ele já está ficando um pouco extenso. Mas note só. Então aqui fala o seguinte, ó, ela aceita sangue e não se arrepende. Então, se uma pessoa aceita uma transfusão de sangue, talvez por causa de muita pressão, uma comissão, observe que eles fizeram questão de colocar uma comissão não judicativa. E eu vou explicar já já porque aqui foi falado comissão não judicativa, porque normalmente quando uma pessoa comete um pecado, isso é um pecado, segundo eles, né, a pessoa é submetida a um julgamento e é chamada de comissão judicativa. Então, uma comissão não judicativa deve verificar o que aconteceu e avaliar a atitude da pessoa. Se ela estiver arrependida, a comissão deve dar ajuda espiritual. A atitude dos anciãos para com a pessoa deve ser a descrita em Gálatas 6:1 e Judas 22:23. Já que a pessoa está fraca espiritualmente, ela não está qualificada para privilégios especiais por algum tempo. Em alguns casos, talvez também seja necessário remover outros privilégios da pessoa, como comentar nas reuniões e fazer parte de estudo nas reuniões do meio da semana. Dependendo das circunstâncias, a comissão talvez ache necessário providenciar que um anúncio seja dado na reunião do meio da semana. O anúncio deve ser feito da seguinte... Deixa eu pular para a página de baixo. Da seguinte maneira: os anciãos cuidaram de um assunto envolvendo o irmão, a irmã, nome da pessoa. Os irmãos ficaram felizes em saber que, como pastores espirituais, eles estarão se esforçando para dar a ajuda necessária. Agora note essa parte final. Por outro lado, isso aqui é colocado assim para a gente não copiar. Por outro lado, se os anciãos da comissão entenderem que a pessoa não está arrependida, deve-se anunciar que a pessoa se dissociou. Olha que interessante. Então a pessoa, sob pressão, ela aceita o sangue, né? E quando a pessoa não está arrependida, eles não fazem o julgamento. Eles não desassociam a pessoa. A pessoa ela é dita como estando se dissociando. Mas, na verdade, isso aqui não passa de uma jogada. Acontece que, na década de 90, a Torre de Vigia ela assinou um acordo fraudulento, né, com o governo da Bulgária. E se você não sabe desse assunto, procure na internet que você vai descobrir. Inclusive, tem os documentos disponíveis. Eu tenho os documentos. Eu mesmo posso te enviar, se você quiser. Mas o fato é que o governo da Bulgária havia proscrito a obra da Testemunha de Jeová. E o motivo era que as testemunhas de Jeová recusavam sangue, envolviam questões envolvendo crianças, e isso era algo que o governo da Bulgária achava como muito grave, né? E também pelo fato de eles não participarem do serviço militar. Então, a Torre de Vigia ela recorreu à União Europeia dos Direitos Humanos, a Comissão Europeia dos Direitos Humanos, que entrou como uma mediadora de um acordo. Esse acordo ele dizia o seguinte:
As testemunhas de Jeová teriam que ceder de um lado e o governo da Bulgária de outro. O governo da Bulgária ele instituiu o serviço civil alternativo para os jovens testemunhos de Jeová que não desejavam ir para o exército, né? Então eles poderiam fazer um serviço civil alternativo, algo que foi proibido também nas décadas anteriores pelas testemunhas de Jeová e foi liberado ali na década de 90. E, por outro lado, as testemunhas de Jeová elas deveriam liberar os seus membros para aceitarem qualquer tratamento de saúde, inclusive o sangue, sem nenhum tipo de punição, sem nenhum tipo de sanção. E a Torre de Vigia ela assinou esse acordo, ela concordou em liberar os membros das testemunhas de Jeová na Bulgária para aceitarem as transfusões de sangue. Só que como isso era uma lorota, né, claro que eles não iam permitir que isso acontecesse, então eles enganaram o governo, enganaram as testemunhas de Jeová, que nunca ficaram sabendo disso, né? E mudaram a nomenclatura. Então, quando uma pessoa ela aceita o sangue, a partir desse momento, ela é tida como uma dissociada. Então, isso é um absurdo, né? Inclusive uma crueldade. Ao invés de fazer uma comissão judicativa, então, eles fazem uma comissão não judicativa, né? Como eles frisou aqui em cima. Nós já vimos aqui entre parênteses. E a pessoa é tida, então, como dissociada quando ela aceita uma transfusão de sangue. Então, isso é um absurdo, né? Eu falei que ia também considerar aqui Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, mas o tempo está bem apertado, mas vamos ler rapidamente aqui. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo, além dessas coisas necessárias, que persistem em abster de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado, de imoralidade sexual. Se vocês se guardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem com vocês. Saudações. Então, olha só, essa é a base que as testemunhas de Jeová usam hoje, né, porque está no Novo Testamento. E nós sabemos que isso aqui foi uma atitude conciliatória entre os cristãos judeus e não judeus, né, que estava havendo ali uma controvérsia entre eles, mas nós podemos ver uma inconsistência, né? Já que as testemunhas de Jeová elas liberam as frações de sangue, por que elas não liberam também uma fração de sacrifício aos ídolos? Por que elas não liberam, por exemplo, uma fração de imoralidade sexual? Então o motivo é bem óbvio, né? É porque realmente não passa de uma interpretação incorreta desse texto e isso tem prejudicado pessoas, né, no decorrer dos séculos, não apenas com sangue, mas também com a questão das vacinas, que nós já vimos, dos transplantes de órgão, e hoje com esse ensino diabólico, né, que faz com que muitas vezes crianças morram sendo sacrificadas a esse ídolo, corpo governante das testemunhas de Jeová. Então, como eu disse, esse assunto de hoje era um assunto bem sério, né, envolvendo aí questão de utilidade pública. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, compartilhe ele com a sua rede de amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. E em breve nós podemos trazer mais conteúdos, ok? Um abraço e até breve.